tema que a gente vai trabalhar hoje é todos juntos? Uma pergunta. Todos juntos? E como nós chegamos até aqui? Como nós tratamos desse assunto? Bem, o reino de Deus, como eu já disse para vocês em outras ocasiões, tem a imagem aí, logo embaixo dessa daí. O reino de Deus é um dos temas mais ensinados por Jesus. Um dos assuntos que ele mais falou foi sobre o reino de Deus. Em Marcos, capítulo 1, verso 14, é um dos textos que eu gosto muito de ler. Jesus já tinha feito essa declaração, do verso 14 ao verso 15, ele diz: e depois de João, que foi levado à prisão, Jesus partiu para Galiléia, pregando a todos as boas novas do reino de Deus. E ele pregava dizendo: cumpriu-se o tempo, é chegado o reino de Deus, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, o reino de Deus é um dos assuntos mais falados por Jesus, e eu não sei se você já percebeu, mas as pessoas, elas dedicam muito tempo, muita energia, falando sobre muitas coisas. Elas dão importância a muitos assuntos, os mais diversos assuntos, mas infelizmente elas não dedicam o mesmo empenho ou quase nenhum empenho para falar sobre o que Jesus mais falou. Eu creio que como igreja, a mensagem que deve estar presente no nosso coração, nos nossos lábios e na nossa vida, deve ser a mesma mensagem que Jesus carregou. E a gente precisa dar o mesmo grau de importância sobre aquilo que ele falou. O reino de Deus foi a mensagem central de Jesus e será a mensagem que nós trabalharemos aqui durante o mês de maio. E hoje no texto a gente vai ler a continuação de uma série de parábolas, são 6 parábolas que Jesus conta na sequência. E nós falaremos agora não da parábola do semeador, que foi falado na semana passada, mas a partir do verso 24, nós daremos sequência a outra parábola que Jesus ensinou. E aí eu quero que você leia comigo então, Mateus 13, 24. Mateus 13, 24. Que diz o seguinte: Jesus lhes contou uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? Ele, porém, respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o para o meu celeiro. Bem, apesar dessa parábola tratar sobre uma fase e um momento da vida da nação, das pessoas, que trata sobre o final de todas as coisas, o final desta era, deste século, nós não abordaremos esse assunto agora. Nós teremos outra oportunidade ainda nesse semestre de tratar em outra parte do livro de Mateus, em que Jesus vai falar sobre o fim dos tempos. Nesse momento, e ao longo do capítulo 13, Jesus falando a respeito da parábola, ele traz uma outra ilustração semelhante à parábola do semeador. Entretanto, esta parábola, ela não tem os mesmos elementos, as ilustrações que Jesus usa não são as mesmas que ele usou na parábola do semeador, e a gente não pode confundir. Tanto que os próprios discípulos pediram para que Jesus explicasse essa parábola para eles. Se você for ainda no capítulo 13, lá para o verso 36, você vai perceber que os discípulos chamaram Jesus e disse: Jesus, explica para nós o que significa esta parábola. E aí Jesus começa a explicar, e ele vai dizer que todos esses personagens, esses elementos da parábola, o que cada um deles significa. Por exemplo, o semeador, diferente da primeira parábola, não é o crente alcançado pela graça. O semeador aqui é assim o filho do homem. O campo, no caso, é o mundo. A boa semente não é a palavra. A boa semente são os filhos do reino nesta parábola. O joio são os filhos do maligno. O inimigo é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Então você percebe que apesar de Jesus repetir alguns elementos,
esses elementos dentro deste contexto significam outras coisas, não são os mesmos elementos da parábola do semeador e a gente não pode confundir. Jesus aponta aqui nessa parábola, então, que o diabo ele é um opositor sobre a obra de Deus. E ele fala que o diabo ele pode destruir o crente verdadeiro. A boa semente semeada em boa terra pode ser influenciada, pode ser sufocada, pode ser envolvida por conta de falsidade crescendo no meio da boa plantação. E aí, a respeito disso, a gente precisa ter cuidado com as falsificações. Você vai lembrar, nós já tivemos aqui uma ministração, umas semanas atrás, falando sobre o falso crente. A gente tem que ter cuidado com isso. E o diabo, como opositor a Deus, e como maligno, esse que semeia de maneira escondida a falsidade, ele acaba constituindo no meio das pessoas, no meio da igreja, um seu grupamento que está a seu serviço. O próprio diabo, ele possui também falsos crentes. Se você for para 2 Coríntios, capítulo 11, verso 26, o apóstolo Paulo vai falar sobre um cuidado que os cristãos precisam ter no meio da congregação. E o apóstolo Paulo vai falar exatamente isso. Muitas vezes, passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre os assaltantes, perigo entre os meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo entre falsos irmãos. Então o apóstolo Paulo, grande pregador da mensagem, declarando em sua carta que dentre tantos perigos que ele já enfrentou, um dos perigos que ele precisou lidar na sua vida também foi o perigo de pessoas que se diziam irmãos e que estavam na convivência da igreja e que estavam na convivência com ele. E sobre isso ele declara que é algo perigoso. E ele continua, ele não fala só na carta aos Coríntios, mas ele em Gálatas 1, ele vai falar também que existem esses falsos cristãos, esses falsos irmãos, porque eles acreditam num falso evangelho. Se existe um falso irmão, um falso cristão, é porque ele está fundamentado numa falsa doutrina, num falso ensino. E em Gálatas 1:6, do 6 ao 9, o apóstolo Paulo vai falar a respeito desse tipo de falso ensino, de falsa doutrina. Ele vai dizer: eu estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Que outro evangelho é esse? Que na verdade não é um evangelho verdadeiro. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do que já vos foi pregado, que seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar o evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. E qual é a mensagem, qual é o evangelho que não pode ser diferente do que já foi pregado? Basicamente é o evangelho que tem Cristo como centro, Cristo como fundamento, Ele como a centralidade das coisas. A partir do momento em que Jesus deixa de ser o centro da mensagem, as boas novas deixam de ser o reino de Deus chegado com vida abundante em Cristo, a gente precisa ter cuidado. Porque quando outra coisa é colocada como fundamento e não Cristo, nós precisamos estar em alerta. Vocês lembram quando Jesus estava com os discípulos e eles estavam discutindo sobre quem era que as pessoas diziam que Jesus representava? Eles diziam: alguns dizem que tu és um dos profetas e tudo mais. Tudo bem, essas pessoas elas estão distantes de mim, essas pessoas só estão vendo o que eu faço, mas vocês, os 12, vocês andam comigo, vocês levantam e deitam comigo, vocês acompanham a minha rotina diária. Então, e se os outros têm uma sombra do que eu represento, do que eu sou, agora eu quero ouvir de vocês. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?
E aí é feita a declaração mais fundamental e absoluta a respeito de quem Jesus é. Tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala exatamente sobre esta palavra, sobre este fundamento. Eu pego e digo, eu edificarei a minha igreja sobre este fundamento, sobre Cristo, a pedra angular, o enviado da parte de Deus, a resposta de Deus como promessa para a humanidade. E aí nem a morte é capaz de deter esta igreja fundamentada em Cristo. É tão sério e tão profundo isso que o apóstolo Paulo chega então e faz essa declaração. Que seja amaldiçoado, que seja maldito qualquer pessoa que declare outro fundamento que não seja este fundamento. Mas existem os falsos crentes porque eles creem num falso evangelho. E esse falso evangelho, estimulado pelo maligno, ele traz uma falsa justificação. Abre comigo em Romanos capítulo 10, verso de 1 a 3. Romanos 10, de 1 a 3. Que falsa justificação é essa? Bem, caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos. Porquanto sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento, pois não reconhecem a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submetem à justiça de Deus. E qual é então a falsa justificação? É aquela que não é vinda da parte de Deus, aquela que é fundamentada em si próprio. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo aquilo que é justificado por argumento humano não tem como ser justificado por Deus. A justiça que vem da parte de Deus é aquela onde a gente olha para Jesus, o inocente que ficou calado e que sofreu como uma ovelha levada pelos seus tosqueadores e de nada fez declaração. Ele mudo foi ao Calvário. É esse exemplo que eu e você precisamos carregar. A partir do momento que eu e você tomamos a frente para trazer a nossa própria justiça ou aquilo que tenta nos justificar, nós estamos deixando de lado a ação que vem da parte de Deus que nos justifica. Porque é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, vem da parte de Deus, para que ninguém se glorie e para que ninguém tome o lugar que não lhe deve ser tomado. Então, esses falsos crentes estão baseados num falso evangelho e são estimulados a uma falsa justificação porque estão atrás da sua justiça própria. E lá em Apocalipse você vai ver que o João, quando faz a declaração da revelação, ele vai declarar que estes falsos crentes, o diabo e esses falsos crentes, eles até têm uma falsa igreja. E a gente nem está falando dessa igreja do diabo que o pessoal diz que criou aí, que o pessoal fica cultuando. Não. Aqui no livro de Apocalipse, lá no capítulo 2, você vai ver que o apóstolo João ele vai chamar essa reunião desses falsos crentes, aliados a Satanás, como sinagoga de Satanás. Então, o diabo atuando e agindo, e isso gerará até nos últimos dias um falso Cristo, e isso produzirá então um falso Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso de 1 a 12, eu quero ler com você, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não vos deixes enganar de forma alguma, não se deixe enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo, e que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus.
Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca destes acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que está detendo neste momento para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano proveniente da injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. E sejam condenados todos os que não creem na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Quando a gente lê esses textos que a gente leu até agora, a gente começa a perceber que tem muitas coisas parecidas com aquilo que a gente faz como igreja. A gente se reúne para cultuar a Deus, a gente crê numa justiça, a gente crê numa doutrina, a gente crê no Evangelho, a gente crê no Cristo. E da mesma forma, o maligno, ele cria toda uma falsa doutrina para levantar falsas pessoas que creem nessa falsa doutrina, e num determinado momento vai gerar apostasia no meio do povo, e vai levantar um falso Cristo que as pessoas também vão adorar. E Jesus traz esse alerta então sobre a necessidade de nós sabermos discernir os verdadeiros discípulos de outros que vão se parecer com discípulos. E ele usa essa ilustração com relação ao joio. E a palavra joio, ela também significa erva ruim. E parece pesado a gente dizer que, assim como existem os filhos de Deus, existem os filhos do maligno. E muitas pessoas podem dizer assim mesmo: eu não me considero um filho do maligno, então longe de mim ser tido como um filho do maligno. Mas aqui, quando a gente lê esse trecho e o que Jesus está falando, ele está apontando sobre um tipo de postura e comportamento, sobre um estilo de vida, sobre uma maneira de se portar que se parece com o que é verdadeiro, mas na verdade é falso. O trigo e o joio, nos primeiros estágios de crescimento, eles são muito parecidos. E você só consegue então saber a diferença do joio para o trigo quando eles já estão muito crescidos, não no primeiro momento da plantação. E sobre essa parábola, Jesus adverte então: se existe algo difícil de ser identificado no primeiro estágio, não será impossível de ser separado no final de todas as coisas, ou seja, no juízo final. E até lá nós precisamos ser pacientes, mas também nós precisamos estar atentos e cautelosos. Então, diante disso, eu separo aqui 3 pontos a respeito da declaração de Jesus nesse trecho de Mateus capítulo 13 que nós estamos lendo hoje. E o primeiro ponto é: a igreja aqui na terra não é necessariamente a igreja que é a noiva de Cristo. Nossa, parece pesado isso. Mas olha, a igreja aqui da terra, a igreja com I minúsculo, a igreja que é nomeada com o nome de diversas denominações, inclusive a denominação Alto Monte, a igreja não necessariamente representa a verdadeira igreja com I maiúsculo, a igreja corpo de Cristo, a igreja noiva de Cristo. E isso daqui significa que não é porque eu estou dentro de uma congregação, ou não é porque eu faço parte de um grupo religioso, ou não é porque eu estou dentro de uma igreja aqui na terra, que necessariamente o meu passaporte para a eternidade ao lado de Deus está garantido. Existem muitas igrejas reunidas em prédios, casas, em vários espaços, que não representam verdadeiramente a noiva de Cristo. E isso porque, apesar de falarem em Deus, de lerem as Escrituras, de cantarem louvores, de ter choro, de ter um monte de coisa, de possuir liturgia e tantas outras coisas que parecem espirituais, Cristo não é o centro dos seus corações. Elas podem ser politicamente corretas, mas elas não estão sendo avaliadas apenas por conta das suas boas obras.
O Senhor está vendo o seu coração. O Senhor está analisando e verificando as suas reais motivações. E no meio desse corpo, então, dessa congregação, então, dessa reunião de pessoas, existem dois grupos crescendo juntos. Existem aqueles que de fato entregaram a sua vida ao Senhor, que têm o seu coração entregue ao Senhor, que estão submissos à palavra do Senhor, mas tem aqueles que estão ali porque têm medo do inferno, têm medo das consequências do que vai estar no porvir, mas não entregaram a sua vida verdadeiramente ao Senhor, e estão plantados no congregar do coletivo, e estão crescendo juntos nesse ambiente, mas estão se misturando, estão sendo enganados por si mesmos. E esse tipo de pessoa pode parecer forte, pode parecer pesado, mas esse tipo de pessoa não é verdadeiramente filho de Deus. A origem é diferente. O crente verdadeiro, ele foi plantado pelo próprio Deus, mas o crente falso, ele foi plantado pelo diabo. Eles são de origens e naturezas diferentes. O crente verdadeiro procede de Deus e tem uma vida transformada. O crente falso procede do diabo e tem uma vida de mera aparência e de falsa piedade. Parece difícil a gente reconhecer isso, dizer que alguém procede do diabo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quem não vem da parte de Deus e não está submisso ao senhorio de Jesus, não tem uma caminhada diária com o Senhor, não vai experimentar uma transformação profunda, com frutos de arrependimento. Então isso significa que se você não está produzindo algo em Deus, você está produzindo algo para esta vida, para esta terra, pelo diabo. Isso é pesado, mas é uma realidade. Não pensemos que sobre esse contexto de vida, o que Jesus está falando, ele está falando de uma forma muito incisiva e muito séria. E a gente não pode passar panos quentes a respeito disso. Abre comigo em João capítulo 8, declaração de Jesus a respeito de pessoas que diziam que criam nele. João 8, a partir do verso 31, olha o que Jesus vai dizer. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes em mim, e a minha palavra se permanecerdes em mim, na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Basicamente aqui é como se eles estivessem fazendo uma comparação para hoje do que eu estou falando. Ora, como nós somos considerados que somos teus filhos ou não, porque nós somos de Abraão? Se a gente fosse transliterar para hoje, por que ser filho do diabo? Não, todo mundo é filho de Deus. E aí Jesus vai fazer esse confronto a eles. Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu sei que sois descendentes de Abraão. Entretanto, procurais matar-me, porque minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu vos falo do que tenho visto com o meu pai, e vós fazei o que ouvistes do vosso pai. Eles contestaram a Jesus dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: se fosses filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Mas ao contrário, agora procurai matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras do vosso pai. Então lhes asseveraram: nós não nascemos de fornicação, nós temos um só pai, Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vós não podeis entender minha linguagem? É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele.
Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. O que Jesus está confrontando aqui é eles dizendo assim: nós temos Abraão como nosso pai. Aí Jesus diz: beleza, mas Abraão não tentou matar um inocente. Abraão ouviu a voz de Deus quando Deus o chamou para um propósito. Não é assim que vocês estão fazendo. Eu venho da parte de Deus e estou falando a verdade para vocês e vocês não estão acreditando. Mas eu conheço uma pessoa que é mentirosa, que é assassina desde o começo, o diabo. Então, na verdade, vocês têm por pai o diabo, porque ele é o pai da mentira. É isso que Jesus está confrontando sobre esses judeus que estavam ouvindo ele falar. E se a gente trouxer para esse texto sobre o que Jesus falou, é difícil dizer assim mesmo: poxa, eu sou filho do maligno, então fulano é filho do maligno. Na verdade, quando Jesus faz essa declaração, ele está dizendo: ou você é de Deus, ou você não é de Deus. E os filhos de Deus, eles ouvem a palavra, e eles deixam que a palavra gere vida nas suas vidas, e deixam ser transformados por meio da palavra. Mas aqueles que são meramente ouvintes da palavra, na verdade eles criam para si o seu próprio Deus, criam para si a sua própria filosofia, criam para si o que eles mesmos querem acreditar. E essas pessoas estão se distanciando de Deus, estão estabelecendo um Deus para si, e Jesus está condenando. Só existe um Deus, e só tem um caminho. E só é possível ser chamado filho de Deus se guardar as minhas palavras e amar a minha palavra e obedecer a minha palavra. É o que Jesus está dizendo. Fora disso, longe disso, não procede de Deus, não vem da parte de Deus. Começa a doer nos ouvidos, porque é ruim ser confrontado. É ruim chegar a uma realidade assim mesmo: olha, desculpa, mas o Deus que você está dizendo acreditar não é o Deus de verdade. Porque é um Deus que você está construindo. Ele só não é feito de barro, ele não é feito de madeira, mas ele é feito da sua filosofia. Ele é feito da sua crença, ele é feito daquilo que você quer construir. Mas o Deus de verdade, o Deus verdadeiro, ele é eterno. E a sua palavra não muda, e o homem não pode manipular a ele. Ou você vem da parte de Deus e é nascido de novo e tem uma origem e uma natureza diferente, ou você está se enganando a si mesmo. E você pode estar crescendo com boas intenções no meio de um ambiente, achando que você está sendo igreja. E o Senhor está dizendo: cuidado, você pode não estar vindo da parte de Deus. Nós devemos estar preparados para encontrar no nosso meio tanto crentes quanto incrédulos, tanto convertidos como não convertidos, tanto filhos do reino como filhos do maligno, todos misturados, juntos, crescendo no mesmo ambiente. Mas não significa que eles são a mesma coisa, e não significa que eles têm a mesma origem, e não significa que eles têm o mesmo pai. Tá dando para entender, gente? Pesado, né? Pesado, porque a gente não quer ser chamado filho do diabo, né? Mas o segundo ponto dessa declaração de Jesus é um alerta. Ele diz que a gente precisa ter prudência. E o segundo ponto que eu quero trazer é que a gente precisa ter prudência para a gente não descartar o que é trigo e a gente não promover o que é joio. Porque já que eles crescem parecidos e crescem juntos, a gente tem que ter cuidado, porque nós não temos a competência necessária para arrancar o joio do meio do trigo. Porque os nossos critérios e a nossa avaliação, elas são passíveis de erro. Nós correríamos o risco de arrancar a trigo como se fosse joio. E a gente correria o risco de manter o joio como se fosse trigo. Então essa separação, ela não vai acontecer antes, mas vai acontecer na segunda vinda de Jesus. E quem fará esta separação não serão as pessoas, serão os anjos, porque eles virão da parte de Deus com toda a instrução e saberão discernir e fazer a distinção entre o joio e o trigo. E naquele dia então o trigo irá ser guardado no celeiro de Deus e o joio então será lançado no fogo.
E a igreja precisa ter então muita cautela para não tirar do seu meio trigo pensando que é joio e proteger na igreja joio pensando que é trigo. Quando a gente age com extremo rigor na disciplina, a gente pode estar bandeando para um risco muito fatal. E na verdade, apenas o Senhor sabe quem são os seus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. 2 Timóteo 2,19, apóstolo Paulo falando a Timóteo, dizendo o seguinte: contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo. Qual é o selo? O Senhor conhece os seus. E aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, existe um selo. O selo é que a marca que os filhos de Deus carregam como selados pelo Espírito Santo da promessa, os distingue do joio e os faz separar entre joio e o que é trigo. E este selo e esta marca, o Senhor sabe distinguir, Ele sabe estabelecer, Ele mesmo estabeleceu. Todos os disciplinadores precipitados, muitas vezes expulsam o melhor e mantêm o pior. Onde o mal é claro e a gente não pode hesitar em lidar com aquilo que é mal, com aquilo que é pecado, mas a gente precisa saber lidar com aquilo que é questionável. Então, se a gente não tem certeza a respeito de algo, a gente precisa ter zelo e cautela, a gente precisa ter paciência. A gente não está sendo orientado pela Bíblia a passar panos quentes em cima do pecado ou das transgressões. O que a Bíblia está nos orientando é: saiba separar e saiba discernir o que é um processo de crescimento e santificação daquilo que é um processo de manipulação e engano. No meio da igreja sempre haverão pessoas que declararam a vida por Jesus, declararam a salvação em Jesus e que tinham um estilo de vida permeado pelos valores do mundo. E essas pessoas, elas precisam passar por um processo chamado santificação, que é um processo onde elas abandonam a prática do pecado e passam a viver pautados na palavra. E nesse processo haverão altos e baixos, haverão acertos e erros. E essas pessoas declararam verdadeiramente a sua vida entregues a Jesus. E a gente precisa saber lidar para amar essas pessoas, discipular essas pessoas e apoiá-las no crescimento. Mas se nós nos precipitarmos em julgar o comportamento de alguns irmãos por conta desses deslizes no processo de santificação, nós corremos o risco de estar descartando e não apoiando um processo de amadurecimento e crescimento dentro da igreja. Então, o que Jesus está dizendo é: tenha cautela, tenha cuidado. O verdadeiro discípulo, ele vai mostrar amor pela palavra. E nesse processo de crescimento, onde ele vai ter altos e baixos, o amor à palavra de Deus e o temor a Deus vão ser elementos cruciais para determinar que há compromisso na caminhada cristã. Outras pessoas vão esconder isso por meio de manipulação, por meio de um falso evangelho e por meio de engano e mentira, para transformar uma falsa aparência de santificação por uma caminhada irresponsável diante do nosso Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, fala o seguinte, 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, 1 Coríntios 5, 9, já vos adverti por carta, que não vos associáveis a nada que fosse imoral. Dizendo isto, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem aos avarentos ou aos ladrões, ou ainda aos idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísseis do mundo. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com essas pessoas não deveis sequer sentar à mesa para uma refeição. Pois como haveria eu de julgar os que estão de fora da igreja? Todavia não deveis vós julgar os que são de dentro? Contudo, Deus julgará os que estão de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. O próprio apóstolo Paulo orientando a igreja sobre a responsabilidade de uma vida diligente e de a gente não alimentar no meio da igreja comportamentos que a Bíblia condena como pecado. Se dizendo irmão,
possui uma vida que é declaradamente oposta ao que o Evangelho declara, nós não devemos nem sentar à mesa, ou seja, nem ter comunhão. Para você ver como é sério a vida cristã, como é sério o Evangelho. Não é uma modinha, não é um vento de situação oportunista em que as pessoas navegam, mergulham ou são levados. Nós precisamos começar a ter uma vida responsável em relação à vida cristã, a vida declarada por Jesus. E o terceiro ponto, para a gente encerrar. O primeiro ponto que a gente falou é que o joio e o trigo, eles vão crescer juntos e a gente precisa saber lidar com isso como uma distinção do que é a igreja verdadeira e daquilo que é a igreja falsa. A segunda ponto é que a gente vai precisar ter prudência para não descartar o joio, descartar o trigo como se fosse joio e promover o joio como se fosse trigo. E o terceiro ponto é que ninguém vai escapar da segunda vinda de Cristo, porque esta segunda vinda revelará a verdade. Na consumação dos séculos, na segunda vinda de Cristo, os anjos serão os ceifeiros de Deus. Não errarão no diagnóstico. Eles farão a separação rigorosa e precisa entre joio e trigo. Jamais o trigo será lançado no fogo e jamais o joio será recolhido no celeiro de Deus. No céu não haverá hipócrita e nem no inferno crentes verdadeiros. Naquele dia, os santos e fiéis servos de Deus receberão a glória como forma de honra e vida eterna. Mas os mundanos, os ímpios, os descuidados, os não convertidos, eles serão lançados na fornalha acesa. O trigo, os crentes verdadeiros, serão reunidos no celeiro e nos molhos de joio serão atados e jogados numa fornalha. Na mesma medida em que uns serão bem-aventurados, outros serão atormentados. Abre comigo Apocalipse 20:10. Diz assim, Apocalipse 20:10. O diabo que as enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta, o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Ainda em Apocalipse, vai para o capítulo 21. A gente vai ler a partir do verso 1. Apocalipse 21:1. E eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E eu ouvi uma voz forte que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está assentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quanto tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte de água viva. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Agora olha o verso 8. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam a imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Só existem dois caminhos, só existem dois finais de eternidade, só existem duas possibilidades. Ou você está em Deus, em origem e natureza, ou você está distante de Deus. Quando a gente estuda teologia, a gente aprende que inferno, apesar da gente ler nas ilustrações do Apocalipse,
lago de fogo, enxofre, mármore de não sei do que, e as pessoas acabam criando no seu imaginário o diabo com aquele tridente, o chifre, né? O lago de fogo como se fosse aqueles vulcões em erupção, né? A gente acaba tendo essa leitura, essa ilustração por conta das alegorias que a gente lê em Apocalipse. Mas quando a gente estuda na teologia o inferno ele é a total ausência de Deus. Então tem muita gente que diz que essa vida já é um inferno. Só que lá não é um inferno, porque a graça de Deus, a bondade de Deus, geral, ela ainda é colocada. Então, nós temos um sol que nasce sobre justos e injustos. A gente ainda tem a graça comum de Deus, que a gente chama, que é aquela graça que alcança a todas as pessoas, ela ainda existe, ela ainda está sobre nós, sobre toda a terra. A gente ainda tem aí o sol, a chuva, os ventos, a gente ainda tem a natureza, tudo a serviço de todos. Apesar do mundo jaz o maligno, a gente experimenta dessa bondade. Agora, se nesse contexto onde ainda existe graça de Deus sendo derramada, muitas pessoas já declaram e já acham que essa vida é um inferno, agora você imagina um ambiente de total ausência de Deus. Onde não haverá essa graça, onde não haverá esse derramar sobre todos, onde de fato haverá choro, lamento e ranger de dente. De um lado, então, você vai ter aquele que vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Você vai, de um lado, ver aqueles que eternamente vão ser agraciados pela coroa da vida, que vão beber da fonte de água viva. E do outro lado vocês vão ver então aqueles que vão sofrer na eternidade a plena ausência de Deus. E o estilo de vida dessas pessoas é totalmente oposto. Porque no verso 8 fica bem claro que esse lugar onde estão o lago de fogo, enxofre, a ausência total de Deus, está reservado para aqueles que foram covardes. Não porque eles não são corajosos, mas porque eles não se posicionaram a respeito de Deus. Estão para aqueles que foram incrédulos, ou seja, mesmo tendo a oportunidade de ouvir a sã doutrina e a verdade, eles não acreditaram no verdadeiro amor de Deus, em quem Deus é. Não acreditaram no testemunho de Jesus. E decidiram viver uma vida de depravação. Eles foram assassinos porque eles maltrataram e mataram pessoas dentro dos seus corações e com suas atitudes e seus comportamentos. Eles praticaram a imoralidade sexual, porque colocaram os seus desejos na frente daquilo que eles poderiam viver. Colocaram a si como centralidade das coisas. Os bruxos e os ocultistas trabalharam a questão do mundo espiritual, negando a existência de Deus e trabalhando a feitiçaria e o ocultismo ligado a Satanás. Mentirosos e todo tipo de vida que é oposta àquilo que Deus declara como vida separada de santidade, vida separada de pureza, vida separada de compromisso e temor a Deus. Parecem coisas fortes e pesadas, mas o engano da obra do diabo não vai durar para sempre. As máscaras dos falsos crentes cairão e eles sofrerão a penalidade da eterna destruição. Enquanto os filhos do reino desfrutarão da felicidade eterna, os recipientes da graça aqui serão recipientes da glória lá. Mas aqueles que não viverem essa vida de forma inteira aqui, serão desmascarados no dia do Senhor. Por isso que como igreja, nós clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.